bem-vindos ao programa Vida Excelente, o podcast que a MCI faz para ti. Nós temos trazido aqui, nesta mesa de podcast, pessoas que realmente têm feito a diferença no reino de Deus. E tudo que nós produzimos neste podcast é para a edificação da igreja do Senhor, para abençoar pessoas, para abençoar a tua vida. Então, desde já, se ainda não está subscrito no nosso canal do YouTube, faz aí a tua subscrição e também aí ativa as notificações. E para o programa de hoje, quero apresentar, desde já, um amigo, e ele é um pastor, mas já é um amigo de mais de 10 anos, aqui em Portugal, o pastor Mário Rui Boto. Muito bem-vindo, pastor Mário. Obrigado, Sidson, e muito obrigado pelo convite, que muito me honra de estar aqui contigo. Que bom. O pastor Mário Rui Boto, ele é o pastor sênior da Hillsong Church, aqui em Lisboa, Portugal. Ele é responsável pela Hillsong de todo Portugal. É uma igreja sede em Lisboa, mas outras igrejas também em outras cidades e regiões de Portugal. Fala um pouquinho, pastor Mário, da Hillsong Portugal. Hillsong Portugal tem neste momento, está em 10 localizações diferentes, sendo as duas maiores em Lisboa e no Porto, mas estamos também no Algarve, no Alentejo, na Madeira, na região de Lisboa estamos na margem sul também e no Ribatejo, também em Coimbra, Aveiro e Chaves. Que bom, muito bom. Uma igreja que está a crescer, é uma igreja que realmente tem feito diferença em Portugal. Eu penso que neste momento, em termos de igreja local, é a maior igreja de Portugal, pelo menos é isso que eu penso, e parabéns pelo excelente ministério pela Hillsong Church. Obrigado, Sidson. E eu pessoalmente admiro muito também, isto não é uma troca de galhardetes, mas eu admiro muito porque digo isto a todos os meus amigos, a MCI é uma das igrejas de referência aqui em Portugal, e o trabalho que tu tens feito é ao longo do tempo, e a longevidade do teu trabalho e da MCI é alguma coisa que honra o nome de Jesus aqui em Portugal, e eu tenho muita honra em ser considerado teu amigo e amigo da MCI. Que bom, obrigado, muito obrigado aí pelas palavras. Mário, eu tenho acompanhado, né, como nós somos amigos, né, e muitas vezes eu vejo o que tu tens feito ali na liderança da Hillsong. É uma igreja que está em franco crescimento, expansão, e realmente nós vemos um mover de Deus na Hillsong. E eu vi que ultimamente uma das mensagens que você tem priorizado tem a ver com o Espírito Santo. E claro, o Espírito Santo, eu lembro de um livro que eu li do Francis Chan, que é O Deus Esquecido, né? Durante muito tempo, as pessoas queriam conduzir a vida cristã, pastores queriam liderar a igreja e não colocavam realmente o Espírito Santo no devido lugar. E realmente o Espírito Santo, ele foi dado à igreja, né? A cada crente individualmente, como aquele que fortalece, que consola, que prepara, mas também a igreja coletivamente. E eu vi que estás a dar uma boa ênfase nessa questão do mover do Espírito Santo na igreja. Fala um pouco aí sobre isso. Eu pessoalmente acredito que o Espírito Santo está sempre em movimento. Ele nunca está parado. Nós é que estamos às vezes parados, ele não. Às vezes nós não entramos no ritmo de Deus, no ritmo do Espírito. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, e nós temos a responsabilidade de entrar no ritmo do Espírito Santo. Então, para mim, o Espírito Santo está sempre em movimento. Agora, não há dúvida que existem alturas na história em que há um despertar da devoção a Deus, que nós, na linguagem mais eclesiástica, usamos de avivamento ou reavivamento, que é, no fundo, um despertar da devoção das pessoas por Deus. E eu creio que isso, muitas vezes, sem haver às vezes uma explicação lógica, eu creio que são atos da soberania de Deus. E existe como que um despertar da fome por Deus. Há um versículo no livro do profeta Amós, no capítulo 8, do versículo 11, que diz que Deus enviará uma fome, e depois diz, não uma fome de comida e sede de bebida, mas uma fome e sede pelas palavras do Senhor. E eu creio que há alturas em que Deus ele próprio envia uma fome. E eu creio que nós estamos a viver um tempo em que há uma fome por Deus, pela sua palavra,
pela sua presença, especialmente no meio dos adolescentes. Isso é uma coisa impressionante de ver e é transversal em todo o mundo, Citizen. Por onde eu tenho viajado, igrejas completamente diferentes umas das outras. Não são igrejas que estão necessariamente em ligação umas com as outras, porque às vezes estes fenómenos passam pela ligação que as pessoas têm, não é? Igrejas que estão ligadas com alguma igreja, então acabam por ser influenciadas pelo que se está a passar. Mas o que eu tenho visto é igrejas que não têm nenhum contacto, quer organizacional, quer relacional, e que este fenómeno está a acontecer. E, nomeadamente, entre a juventude, uma coisa muito natural, aquelas idades entre os 14, os 18, 19, uma fome e uma sede por Deus, pela palavra, por estudar a palavra e pela sua presença, como nos meus anos de vida e de ministério eu nunca vi como aquilo que eu estou a ver agora. Isso, claro, traz uma grande responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é criar condições para que isso continue a fluir, nós não sejamos um obstáculo, mas facilitadores disso, mas ao mesmo tempo uma grande alegria e esperança para o futuro da Igreja, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Muito bem. Então, na tua percepção, o Espírito Santo está a se mover de maneira transversal na igreja, no mundo hoje. Isso você tem observado de várias maneiras, inclusive porque você tem viajado e para pregar em várias partes. E então a sua missão como pastor, como bem disseste, é de ser um facilitador, não bloquear o mover do Espírito, não interromper, não tentar controlar, mas tentar, ou seja, facilitar ali o fluir do rio. E como tens conseguido fazer isso? Através de pregações, eventos? Olha, indo um bocadinho à questão conceptual de responsabilidade de um líder diante da soberania de Deus, porque a igreja é dele. Nós temos que entender, a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é de nenhum pastor. Nós temos responsabilidades das expressões visíveis da igreja. Quem me conhece, e tu sabes, eu sou um fã, um defensor árduo do princípio da igreja local, que é a expressão visível do corpo místico, que é o corpo de Cristo, que é a igreja Isso é universal. muito, muito bom. E ninguém pode servir a igreja global se não tiver uma expressão de serviço, e só é possível numa igreja local. Mas ela não é nossa. Nós não somos donos da igreja. Nós não decidimos a direção da igreja. Claro que nós tomamos decisões que podem ir a favor ou contra aquilo que Deus está, no fundo, a trazer à igreja. Então a nossa responsabilidade, enquanto líderes, é ouvir a voz de Deus e tomar boas decisões. Claro que somos humanos, às vezes erramos, falhamos, mas essa é a nossa principal responsabilidade. Eu creio que, por conceito, não existe igreja fora da vontade de Deus. Isso é um contrassenso. Se é a igreja, não está fora da vontade de Deus. O que eu tenho reparado é que existem igrejas fora do ritmo de Deus. Porque Deus tem um ritmo. Todas as coisas vivas têm um ritmo. Uma das características da vida é a vida tem um ritmo. Como é que nós sabemos que estamos vivos? Se checarmos o pulso, não é? Há um ritmo. Se não houver ritmo, estamos em maus lençóis, não é? Quando há uma doença chamada arritmia, quer dizer que há qualquer coisa que não está bem de saúde porque o coração não está a bater num ritmo certo. Ora, a igreja tem um ritmo e quem dá esse ritmo é Deus. Não somos nós. A questão é que Deus muitas vezes ele muda de ritmo. Ou seja, Deus não está sempre no mesmo ritmo. Deus é soberano e ele muda de ritmo. A nossa responsabilidade é perceber o ritmo de Deus e adequar as nossas estruturas, o que nós fazemos, os nossos planos ao ritmo que Deus está a trazer. Eu não sei se já estiveste ao pé de alguém que bate palmas fora do ritmo. É uma coisa horrível. Não é? Aquilo é quase como contagioso. Não é? É horrível. Então, o que muitas vezes acontece é que Deus, ao longo da história, ele vai mudando de ritmo. O ritmo não é sempre o mesmo. E muitas vezes nós ficamos apegados ao ritmo antigo e estamos a bater palmas fora do ritmo. A música já mudou de ritmo e nós estamos a bater palmas fora do ritmo. E dizemos assim, não, mas isto foi aquilo que Deus fez. É verdade, mas ele agora mudou de ritmo. Ele agora mudou. Isso se encaixaria naquele versículo do Evangelho de João, que Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo? Poderia se encaixar?
Sem dúvida, eu creio que essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que ter uma sensibilidade à direção de Deus. Temos que ter, em primeiro lugar, a noção: a igreja não é nossa. Nós somos servos de Deus e estamos sujeitos à sua soberania. Nós temos um chamado, foi Deus que nos chamou. E estamos sujeitos à soberania de Deus. E nós nunca nos devemos esquecer disso. Principalmente quando temos muito sucesso. Nunca esquecer de que podemos estar no meio do sucesso, grande sucesso, mas nunca esquecer que a igreja é dele. E se ele decide mudar de ritmo, nós temos que ir atrás disso. Isso é muito importante. E depois é importante termos essa sensibilidade, sabermos que a vida tem estações, ritmos, são muitas palavras que a Bíblia usa para definir os momentos diferentes na vida das igrejas, na vida da história. São estações. E eu creio que nós estamos numa estação de um grande movimento do Espírito Santo. E então nós temos que ter a capacidade de nos adequarmos às estações. Nós estamos a ter um inverno até bastante ameno, mas nós adaptamos às estações. Nós não usamos a mesma roupa no verão que usamos no inverno, mas somos as mesmas pessoas. Exatamente. Nós não mudamos das nossas convicções, nós não mudamos daquilo que acreditamos, apenas nos adaptamos às estações. Não é? Se tu vires alguém com um casaco de penas na praia no verão, alguma coisa não está bem. Exatamente. Se vires alguém de calções de banho e toalha no meio do frio e da chuva torrencial, alguma coisa não está bem. E na igreja é a mesma coisa. Existem estações e a gente tem que adequar, vamos dizer assim, a nossa roupagem à estação daquilo que Deus está a trazer. Isso não quer dizer que a gente mudou de direção nem de visão. Não, não. Nós apenas estamos adequando a nossa roupa à estação que Deus está a trazer. E Ele é soberano. É Ele que traz as estações. Amém. Enquanto tu falas aí, e nós estamos a falar ainda dentro do assunto do Espírito Santo, eu fui buscar aqui a minha mente também um outro texto da palavra. Falei primeiramente de Jesus, né, dizendo: eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. E há a conversa de Jesus com Nicodemos, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Nem para onde vai. Então, ou seja, nós como servos de Deus, este é um mistério, temos que estar bem sensíveis ao mover do Espírito para nós nos movermos com e não contra. E isso é muito importante. E há sempre um fator mistério. Quando Jesus diz a Nicodemos que o vento sopra onde quer e não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai, é um fator mistério. E nós temos muita dificuldade em lidar com o lado misterioso da soberania de Deus, porque há coisas que nós não sabemos. A tentativa de racionalizar a transcendência de Deus é uma armadilha para nós próprios, porque nós podemos ficar perdidos no meio dessas explicações. Às vezes, mais vale dizer: não sei. Apenas estou a seguir aquilo que Deus está a fazer. Onde é que isto vai levar? Também não sei. Apenas vou seguir aquilo que Deus está a trazer. Temos uma boa baliza, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que baliza todas as coisas, mas isso não retira o fator mistério. Nós lidamos com um Deus que é transcendente e imanente. Ora, a imanência de Deus é a revelação de quem Deus é através daquilo que é natural. E isso é muito importante. Por exemplo, quando nós ajudamos quem precisa, isso é uma manifestação de um Deus imanente, um Deus que se revela pelas coisas criadas. E a igreja deve ter um aspecto também da imanência de Deus. Agora, a igreja ocidental não pode desprezar o lado transcendente, que é aquilo que não tem explicação e que não se revela através da criação, simplesmente acontece. E na igreja nós lidamos e devemos lidar com a imanência de Deus, que é as expressões através das coisas criadas, da bondade de Deus, do amor de Deus. Quando alguém ajuda um pobre, quando alguém ajuda uma família carenciada, quando alguém dá um abraço a alguém que está em dor, quando alguém faz o outro sentir-se bem-vindo, quando alguém acolhe uma pessoa no seu seio, quando alguém dá um bem-vindo a casa, mesmo quando a pessoa não acredita naquilo que nós acreditamos, isso é uma manifestação de um Deus imanente, um Deus que se revela através da criação e se revela
através das pessoas, da igreja, e isso é muito, muito importante. Por exemplo, a oração tem um aspecto imanente. Quando nós oramos por alguém, nós estamos a mostrar o nosso amor, solidariedade, que estamos juntos. Mas nós não podemos reduzir, por exemplo, o poder da oração a isso. A oração tem um lado transcendente. Deus usa as nossas orações para mudar coisas. Não é só para nos mudar a nós. Mudam coisas à nossa volta. E existe também um aspecto transcendente. E nós, como igreja, temos muitas vezes uma tensão entre estas duas coisas e que nós precisamos das duas. E quando se fala do movimento do Espírito Santo, começa a existir coisas que entram muito na área transcendente, que não tem uma explicação, que nós não conseguimos saber de onde vem, nem bem por onde é que vai, mas temos que lidar com isso. Temos que dar abertura, né, para esse mover do Espírito Santo. E só que nós, quando olhamos para a nossa igreja, para todas as igrejas, há uma porcentagem de pessoas que são mais abertas àquilo que é espiritual, ou algum mover de Deus, que tem alguma expressão que talvez saia do normal. Deixa eu me explicar. Tipo assim, um culto normal, as pessoas estão ali, ficam sentadas, ficam de pé e tal. Mas pode haver um momento em que o Espírito Santo possa estar a fluir, a falar de uma maneira mais intensa, e algumas pessoas já começam a ter algumas outras expressões físicas, por exemplo, ou choram. Reações emocionais. Reações, choram, se ajoelham e tal. E eu percebo que é uma porcentagem de cada igreja que é aberta para isso, outra porcentagem que resiste a isso, e uma porcentagem que fica em cima do muro, fica em dúvida. Então seria papel nosso como pastores preparar as pessoas para isso. O que você faz? É um assunto interessante, Sidson, porque nós somos um ser holístico, somos espírito, alma e corpo, mas não é separado. Nós não temos um espírito que é separado da alma e que é separado do corpo. Então, tudo o que acontece na esfera da nossa existência holística, seja ela na esfera do espírito, da alma ou do corpo, ela afeta todo o nosso ser. E é bem natural que quando alguma coisa espiritual acontece na vida de uma pessoa, que haja reações a isso da alma e às vezes até do corpo. Não é por acaso que muitas manifestações demoníacas, elas têm expressões corporais intensas. Outras não. Às vezes eu costumo dizer que os demónios mais difíceis de expulsar são aqueles que a gente não dá por eles. Exatamente. Pronto. Ficam mais escondidos. Ficam mais escondidos. Então, isso faz parte da nossa... Nós não somos um ser separado interiormente. É a nossa existência holística. É normal que isso aconteça. Há pessoas, por exemplo, quando se convertem, choram compulsivamente. Há pessoas que quando oram levantam mais a voz. Claro que sabemos que depois há muita manha que é ganha nos anos de crente e muita coisa que é absorvida por observação e porque o ambiente assim o proporciona. Mas retirando essas áreas, isto é normal por vezes acontecer. Eu creio que a nossa responsabilidade é... Nós não temos que ensinar as pessoas a ter ou não ter reações emocionais ou físicas. Um dos exageros que muitas vezes acontece quando toca este movimento do Espírito é dizer assim: se o Espírito está-se a mover, aquela pessoa tem que cair, ou tem que levitar, ou tem que dar cabalhotas, ou tem que gritar, ou tem... Não tem que ser. Não tem. Há pessoas cheias do Espírito Santo e que estão profundamente calmas, sentadas na sua cadeira, e outras têm expressões mais efusivas disso. Há questões que têm a ver com o estado da alma da pessoa, às vezes com a personalidade, e outras são misteriosas, simplesmente não temos uma explicação. Agora, o nosso foco não deve ser nisso, nem fomentar, nem tentar controlar que toda a gente tenha sempre o mesmo tipo de reação controlada. O nosso foco deve ser facilitar o movimento do Espírito Santo e ajudar as pessoas, como é lógico. Claro que há coisas que a gente, como pastor, se sabe, uma pessoa começa a perturbar, ela tem que ser ajudada para não perturbar uma reunião, não é? Por exemplo, imagina alguém, tu estás a pregar e começa a gritar porque estás cheio de Espírito Santo. Aí,
Calma aí, não Sim, é? sim. Porque aí é algo coletivo. É. Então, se é coletivo, a própria Bíblia explica, a palavra explica que tem que haver alguma ordem. Tem que haver ordem. Se é individual, a pessoa está no quarto dela, ela faz o que Aí quiser. o que ela entender, não é? Agora, na expressão coletiva da igreja há uma ordem e essa ordem é mantida ou é, como é que eu ia dizer, ela é executada na prática pela liderança da igreja. A liderança tem que manter a ordem necessária para que o culto a Deus não seja perturbado por esse tipo de manifestações. Isso é muito da sensibilidade também das pessoas, do estilo de pessoas, do momento em que a congregação está a viver. Por exemplo, é natural, quando há um momento, há um grande movimento do Espírito Santo, que haja uma maior tolerância a algum tipo de coisa, porque as pessoas estão a perceber o momento, não é? Aquilo faz sentido naquele momento. Agora, noutros momentos, torna-se muito estranho, porque não está a fazer sentido nenhum aquilo. E nós temos de ter essa sensibilidade. Concordo. Não é? Depende, por exemplo, imagina, vais fazer uma inauguração de um espaço novo, tens convidados, tens autoridades, é uma coisa um pouco mais formal e alguém desata a falar línguas. Entende? Há um tempo para tudo que isto não é controlar, mas é ler o tempo e a estação e pôr ordem naquilo que é o objetivo principal da reunião que nós estamos a ter. Exatamente. E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Completamente. Olha, em relação a essas expressões corporais, isso é tão bíblico, né? Que se nós formos aos Salmos, nós vamos ver nos Salmos brado de júbilo, levantar as mãos, ou seja, tem o choro, tem o se ajoelhar. Eu acho muito interessante. Fulano se prostrou e adorou. Porque há um grupo de pessoas que resistem às expressões corporais, como se fosse assim: se algo do espírito vai ficar aqui dentro. Não. Se algo do espírito está aqui dentro, pode ser que realmente extravase para a alma, como tu disseste, ou seja, para as nossas emoções e até para o nosso corpo. Então, quando a Bíblia diz, fulano se prostrou e adorou, ele poderia ter adorado sem se prostrar, mas ele se prostrou. São expressões físicas. Quando a gente se ajoelha, nós estamos a dizer alguma coisa com essa expressão. Quando a gente levanta as mãos, estamos a dizer algo com isso. Quando nós colocamos a mão assim, ou seja, essas expressões são importantes. E eu acredito que há uma riqueza nessa variedade de expressões na igreja. Quando eu chego no culto da nossa igreja, e eu vejo essa diversidade de expressões. Uns estão com as mãos erguidas, outros estão ajoelhados, outros estão de pé com as mãos no peito. Ou seja, tudo isso é a riqueza da igreja. Cada pessoa, à medida que ela vai tendo uma experiência com Deus, ela vai expressando essa experiência. Né? Eu concordo 100%, porque não há derramamento extravagante sem expressões extravagantes. Se o derramamento é extravagante, isso expressa-se. A igreja tem uma função expressiva de Deus. A igreja expressa a glória de Deus, expressa a vontade de Deus, expressa a palavra de Deus. O que nós fazemos na igreja são expressões de verdades espirituais. Como elas são espirituais, são invisíveis. Então a igreja expressa. A palavra de Deus é espiritual, mas nós proclamamos. O que é uma proclamação? É uma expressão de uma verdade invisível. Adoração é uma expressão de uma devoção que ninguém conhece. Ninguém sabe. Tu não olhas para uma pessoa e dizes, aquela pessoa tem devoção, não tem... A não ser que ela expresse. Então, tudo o que é espiritual é invisível ao olho. Ela precisa ser expressada para que a revelação que é espiritual alcance o social. As pessoas possam ter contacto com isso. Portanto, a igreja é uma expressão. O culto a Deus é o quê? É uma expressão. A gente cultua a expressão. Canta. O que é cantar? É expressar. Pregar é uma expressão. Levantar as mãos são expressões. Então, se nós tentarmos banir a expressão do culto, não há culto. Exatamente. Não há culto. Não há expressão. Tens que exprimir. Porque senão é invisível. Quando alguém diz assim, Deus é amor, o amor é espiritual, é invisível. A não ser que tu expresses. Exatamente. Se tu expressares, isso vai se tornar visível. Então, imagina, alguém vai à igreja e ouve falar sobre Deus é amor e não há nenhuma expressão de amor. A pessoa até pode dizer, eu gostei de ouvir o que o pastor disse, mas eu não experimentei nada daquilo. Se ela for bem acolhida, bem recebida, as pessoas se importarem com ela, ajudarem, a meterem conversa,
ao ver algum calor humano, a pessoa vai, ok, há uma expressão daquilo que eles dizem acreditar. Então, a igreja tem que ser sempre expressiva. Sempre. Se não há expressão, torna-se inócuo para as pessoas. As pessoas não apanham revelação. Elas apanham a expressão da revelação. O que é pregação? Pregação é uma expressão de revelação. É quando tu expressas aquilo que tu aprendestes de Deus, aquilo que tu recebestes de Deus. Não é? O apóstolo Paulo diz, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. A ceia é uma expressão. O batismo é uma expressão. O batismo é a expressão visível de uma conversão invisível. Exatamente. Portanto, as expressões na igreja são fundamentais, porque a própria igreja é uma expressão do corpo. Se não houver expressividade, se for tudo frio e sem expressividade, nós estamos a falhar o nosso propósito. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nas expressões do... E se há um derramar extravagante, elas tornam-se mais extravagantes. Eu acredito que nós estamos a ver um grande movimento do Espírito no seio da juventude, especialmente ali nas idades 14 aos 18, 19. Perceber que há um derramamento extravagante na vida deles e não haver expressões disso, isso é loucura. Claro que eles vão se expressar, e muitas vezes vão se expressar de maneiras que a gente até pode achar um bocado, mas são as expressões que eles encontram para trazer para fora aumentar esse despertar da devoção a Deus. Que bom. Nós vamos ver. Por exemplo, vemos, às vezes eu olho, nós precisamos de menos pulos e mais ajoelhar. Isso é uma estupidez dizer esse tipo de coisas. Nós precisamos é que as pessoas estejam devotas a Deus. Isto se expressem, eu quero lá saber se estejam joelhos, se estejam a pular. E são as expressões que eles encontram para manifestar esse despertar espiritual dentro delas. Eu acho que é uma perfeita idiotice estarmos a julgar as expressões de cada um. Dizer que precisamos mais disto e menos daquilo. Concordo. Não creio que isso seja uma coisa muito saudável de fazer. Mário, dentro desse assunto eu vou entrar em algo mais delicado. Quero ver a tua opinião aqui. Primeiro eu vou enunciar. Você vai beber água agora. Primeiro eu vou... Tá se carregando. Primeiro eu vou enunciar e vamos ver. Já reparaste que toda adoração extravagante de alguém vai denunciar corações errados de outra pessoa? Está na Bíblia. Quando aquela mulher esvaziou o perfume caríssimo em expressão de adoração a Jesus, que era uma adoração extravagante, ela despertou algo dentro de Judas que estava oculto. Então, toda adoração extravagante, ela vai denunciar corações errados. Então, Judas ficou ali revoltado porque que aquele perfume caríssimo não foi vendido. E dado aos pobres. Ainda espiritualiza ainda. E é interessante, olha, Sidson, isso dava aqui uma conversa. Quando eu vejo alguém criticar extravagância, atenção, eu estou a falar de extravagâncias que são fruto de devoção. Sim. Porque há extravagâncias que são fruto de egoísmo e de egocentrismo e de materialismo. Não é isso que eu estou a falar. Ora, derramar um perfume que diz a Bíblia que valia um ano de trabalho. Não é? Exatamente. Um ano de trabalho. Se nós calcularmos... O denário, né? Um denário, não é? Eram 300 denários. Sim. Portanto, era praticamente um ano de trabalho. E agarrar nisso e desperdiçar para lavar os pés de Jesus, aos olhos de Judas foi um desperdício. Porquê? Porque Judas não tinha uma alma extravagante. E a extravagância de uma igreja, de uma congregação que está tocada pelo Espírito Santo sempre vai escandalizar aqueles que não estão. E normalmente os pobres vêm sempre ao barulho. Foram para um edifício novo, vejam bem, podiam ter ajudado os pobres. Eu acho piada que as pessoas que dizem isso não se lhes vê grande trabalho em ajudar os pobres. Eles são muito bons a gerir os recursos que são dos outros.
Porque é evidente, quando Deus se movimenta, há abundância, extravagância. Mas é uma extravagância fruto de adoração. Quem tem paixão por construir a casa de Deus vai querer ver a casa de Deus expressar extravagantemente essa abundância, essa generosidade. Por exemplo, uma das coisas que eu admiro na MCI é a gente percebe o cuidado com a igreja local. A gente entra nas vossas instalações, a gente percebe o cuidado com a excelência, com procurar ter as coisas bem apresentadas, etc. Não é? E isso custa dinheiro, mas isso é adoração, é fruto de adoração, não é fruto de vaidade, é fruto de um despertar que as pessoas querem o melhor. Elas querem fazer o melhor, porque é para Deus. E isso choca muitas vezes quem não tem esse espírito. Não é? E isso expõe, sabes, a devoção de uns expõe a frieza de outros. Exato. E como é que os frios se protegem? Normalmente protegem-se tentando levar para cima dos outros aquilo que é um problema interior deles. E Judas tinha um problema claramente com dinheiro. E tanto tinha que ele vendeu Jesus pelas moedas de prata, não é? Portanto, quem tinha o problema com dinheiro não era a mulher que fez esta adoração extravagante. Era ele. Era ele. Eu tenho sempre muito... eu desconfio sempre daquelas pessoas que atacam expressões extravagantes de adoração com questões de ordem meramente social. Tenho sempre muita atenção. Ou seja, quando elas podiam ter ajudar ali tantos pobres, porque é que foram para um edifício novo, porque é que compraram um sistema de som novo, porque é que puseram iluminação, porque... Sei lá, há sempre gente que tem esta opinião. Isso muitas vezes revela a falta de devoção e de paixão interior. Muitas vezes revela isso. E é uma maneira de se disfarçarem, não é? Com uma capa ainda por cima espiritual, que é o cuidado com os pobres. Mas a realidade é que depois a gente não lhes conhece nenhum cuidado pessoal deles para com ninguém. Exatamente. Eles querem gerir os recursos dos outros. Dos outros, porque eles não fazem. Não é? E muitas vezes falam sem saber aquilo que as igrejas que eles criticam fazem exatamente por essas pessoas. Exatamente. Pegando então nessa ilustração, né, da mulher que lavou os pés de Jesus com perfume caríssimo, adoração extravagante denuncia um coração errado. Isso a gente pode usar agora invertendo. Se eu ficar incomodado, demasiadamente incomodado com a expressão de adoração do outro, eu tenho que olhar para dentro de mim. Por que isso me incomodou? O que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, por que isso está a fazer mal? Eu penso que é um sinal para a gente até se arrepender e falar, Deus, por que eu me incomodei com aquilo que tal igreja está a fazer? Por que eu estou incomodado com aquilo que tal pastor está a fazer, tal crente está a fazer? Talvez o problema esteja dentro de mim, porque eu não sei por que ele está a ter essa expressão de adoração. Então, se aquilo me incomodou, eu não vou alterar nada do que os outros fazem, mas eu posso procurar dentro de mim por que o que os outros fazem me incomoda tanto. Eu acho que é assim, Deus incomoda-nos. Mas é sobre as coisas que nós temos capacidade para mudar. Deus não me vai incomodar sobre o que se passa em algo que eu não tenho qualquer tipo de autoridade e de influência. Porque é que Ele me vai incomodar sobre uma coisa de alguém que eu não posso fazer nada sobre isso? Exatamente. Não é? Ele vai incomodá-lo a ele. A mim incomoda-me com as minhas coisas. Então, normalmente quando a gente sente um incómodo, é por alguma coisa que no fundo a gente pode mudar. Então, se eu sinto um incómodo por alguma coisa que se passa, por exemplo, não sinto, mas imagina que eu sinto um incómodo por alguma coisa que se passa na MCI, isso deve-me levar a pensar o que é que em mim eu preciso de mudar para aquilo me estar a incomodar. Porque se o incómodo vem a mim, e se eu acredito que é Deus que me está a dar esse incómodo, então é porque é alguma coisa que eu posso mudar. Eu da MCI não posso mudar nada, mas em mim posso. Então, provavelmente Deus está-me a querer mostrar alguma coisa para eu mudar em mim. Agora, se imagina, eu és pastor da MCI e vês qualquer coisa e estás na tua igreja que te incomoda, então, eventualmente há alguma coisa, Deus quer que tu mudes
Porque tu tens a autoridade, a capacidade de mudar. Mas não é o outro que está fora que se sente incomodado por aquilo que se passa na casa do vizinho. Exatamente, porque esse incômodo pode ser negativo, como foi o caso de Judas, mas estás aí já para algo a mais. Pode ser um incômodo positivo, pode ser um alerta de Deus. O incômodo de Judas era um incômodo que também podia ser positivo, se ele percebesse Sim. que ele não tinha nem um quinto da devoção daquela mulher. Exatamente. Ele teria a oportunidade de arrepender-se. Dizer assim, olha, que exemplo. Olha, isto era o que eu devia de ser. E eu estou aqui com estes pensamentos e conversas porque eu simplesmente estou a arranjar desculpas para a minha frieza espiritual. Exatamente. Se isso nos levar a isso, é um incómodo positivo. Exatamente. Como estavas a dizer, já aconteceu aqui na igreja. Eu perceber alguma coisa que me incomodou e eu perceber, ou seja, se aquilo está a acontecer, eu como pastor da igreja, eu posso fazer algo por isso. Então eu preciso fazer algo por isso. Às vezes é uma chamada de atenção de Deus. Se estás numa coisa que Deus te delegou a autoridade para isso e há um incómodo, a gente deve prestar atenção. Há uma coisa, eu preciso ter atenção e ver o que é que eu posso mudar. Não é? Claro que às vezes há incómodos que são passageiros e passa, não é? E a gente tem que distinguir entre um incómodo divino e um incómodo preferencial. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, a tua igreja lá no Hillsong, as coisas é à tua maneira, como tu... Olha, há coisas que eu não gosto, mas tem a ver com gosto pessoal, mas a igreja não é minha. Exatamente. Por exemplo, eu não gosto do mesmo tipo de música que um rapaz com 14 anos gosta. Agora, eu não tenho o direito, só porque sou pastor da igreja, de impor uma coisa que é um gosto pessoal a uma coisa que é comunitária. Então, eu tenho que permitir que essas pessoas que têm gostos diferentes de mim tenham expressões que incomodam a minha preferência, mas não incomodam a minha liderança. Em termos de está errado. Não está nada errado. É apenas o teu gosto pessoal. Tu apenas não gostas daquele estilo de música. Aguenta-te. Porque a igreja não é tua. Sabes uma coisa importante, Cito? É quando a gente tem filhos. E a gente percebe isso na nossa casa. Então, há pastores que, já tiveram filhos há muito tempo, se calhar precisavam de ter mais contacto para perceberem que há coisas que têm a ver com idades e gerações e a gente tem que ter tolerância a esse tipo de coisas, que são incómodos preferenciais dos nossos gostos pessoais. Mas um pastor tem que perceber que ele não está ali pelo gosto pessoal, ele está ali mandatado por Deus, chamado por Deus para edificar a igreja e tem que ler o mundo, tem que ler onde está inserido, tem que ler o que está a acontecer e tomar as melhores decisões para o todo e não de acordo apenas com o gosto pessoal dele. Porque quando a igreja se torna o nosso quintal preferencial, nós vamos perder gerações. Exatamente. E eu poderia dar um exemplo, depois tu trabalhas melhor o exemplo. Imagina só numa igreja em que as pessoas que vão fazer alguma coisa ali com o microfone, o momento da generosidade, o momento da palavra, normalmente as pessoas usem camisas ou um blazer e tal. Mas aí nós demos uma dessas partes para que um jovem faça aquilo. E ele aparece lá com umas calças ali estranhas, umas t-shirts ali coloridas e tudo. Ou seja, se o pastor falasse, olha, eu vou dar essa parte para tu fazeres, mas olha lá que roupa que tu vai usar. Seria mais ou menos algo assim também? É assim, claro que a gente tem que ter algumas balizas de decência, não é? Eu acho que a única coisa é, se tu passas uma mensagem a alguém, tu tens que ser diferente, tu tens que ser como eu para estares aqui, isso não é positivo. Porque não tem. Então, uma coisa é a pessoa vir vestida indecentemente, sei lá, de uma maneira que vai causar incómodo a toda a gente. Quer dizer, isso não é uma questão de estilo, isso é uma questão de bom senso, não é? Às vezes os limites disso são difíceis de traçar, mas eu penso que há uma noção de bom senso que é um pouco transversal e coletiva, em que as próprias pessoas entendem se houver um tipo de olha, tem lá atenção, não é? Pronto. Agora, obrigar um jovem que usa calças com um rasgo nos joelhos ou uma t-shirt em vez de um blazer a ter que se vestir como... Isso aí
Eu acho que isso é uma violência. E isso é passar uma mensagem que tu tens que te tornar como eu, tens que gostar do que eu gosto, ou tens que gostar do que a maioria gosta para tu poderes ser ouvido, ou para tu poderes ter uma oportunidade. E isso acho que é um mau princípio. Eu acho que as nossas preferências e gostos pessoais, eles têm que ficar abaixo da nossa missão. A nossa missão é levantar pessoas, ajudar pessoas, etc. E eu creio mesmo que um pastor, um líder, tem uma missão de levantar outras pessoas. É missional, não é preferencial. É uma missão. Deus mandou-nos levantar outras pessoas. Mandou-nos ajudar os outros, fazer discípulos, não é? Mandou-nos fazer isso. Então, não tem nada a ver com se eu gosto mais assim, se eu gosto mais assado. Isso é do teu foro pessoal. Era a mesma coisa que tu seres obrigado a vestir-te como as novas gerações para agradares a ele. Não! Não é por aí. Não é por aí. Tem que haver essa abertura. Então, eu acho que isso é muito importante, nós separarmos aquilo que é... Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, nós temos que ser fiéis à doutrina, mas isso não tem nada a ver com doutrina. Isso tem a ver com gosto pessoal. Isso tem a ver com o nosso estilo. É como o estilo de pregar. Não é? Eu não quero criar, Sidson, mini Mários. Tipo, clones. Eu não quero isso. As pessoas são diferentes. E é na diversidade que há a beleza do corpo. Então eu quero levantar outros pregadores. Eles pregam diferentes de mim. Não são o mesmo estilo. Não são iguais. Não têm o mesmo registro. E isso é importante. Claro que a gente influencia, há sempre coisas, isso é normal. Mas sempre há alguma influência. Mas espontâneo. Espontâneo. Mas reconhecer. Uns são mais avivalistas, outros são mais ensinadores, outros são... Se tu tiveres tudo tipo rebanho, tipo clones, não é? Tudo igualzinho, tu vais perder, não vais ganhar. Isso é muito importante. A gente dizer, olha, eu sou mais assim, eu gosto mais desse estilo. Ótimo, cada um gosta mais do que gosta. Uns gostam mais da adoração assim, outros gostam mais da adoração assado, outros gostam mais... Ótimo, mas leres a tua congregação e perceberes que há uma geração que está a levantar e tu não podes querer que eles reproduzam quem tu és. Eles vão reproduzir de acordo com como é que eu ia dizer? Com o fator único que cada geração tem. E nós temos que facilitar isso. Ótimo, ótimo. Mário, para que o pessoal saiba também, né? Eu já ouvi várias pregações tuas, né? E basicamente... E ainda continuas crente. É um excelente sinal. Eu já ouvi muitas pregações tuas e principalmente na Fraternal. Fraternal, para quem não sabe, Fraternal é uma comunhão de pastores e de igrejas aqui de Portugal. Então, nós fazemos parte desta comunhão e ali nós, os pastores, cada reunião, um dos pastores ali traz uma mensagem. Então, eu já te ouvi falar e reconheço, também já te ouvi falar em conferências, inclusive, principalmente na conferência Fortalecer, né, do Global Kingdom. E o que acontece? Uma das áreas que eu reconheço que tu és muito forte tem a ver com pregações ou ensinamentos que tem a ver com liderança e equipas de liderança e que talvez vai também ali entrar na questão de equipas de voluntariado e tudo. E no que se refere a equipas de liderança, eu vejo que tu tens uma visão muito, muito clara. Parece que Deus te deu esta graça de conseguires analisar e tirar princípios, né, ali dos relacionamentos. Eu lembro, numa das mensagens que tu trouxeste para a reunião da Fraternal, como a gente tem uma equipa em que realmente não haja ali nenhuma pessoa possa sabotar a equipa, né? Então eu lembro que tu disseste ali que, ou seja, foi decidido algo na reunião, alguém sai da reunião e vai falar pelos corredores. Então, assim, o que eu vejo, depois tu vais poder desenvolver isso, mas o que eu vejo nisso? Tu buscas o Espírito Santo, o mover de Deus, e ficou claro, né, que tu estás a querer te moveres aqui no ritmo do Espírito Santo, mas tens um cuidado com a área natural, estrutural. Eu penso que muitos pastores ou vão muito a leste ou muito a oeste, tipo assim, ou tudo é unção de Deus ou é tudo organizacional. Eu vejo em ti esse equilíbrio. Então, assim, o que tu podes falar aí que seja realmente importante, edificante para nós sobre liderança, equipe de liderança? Eu dei aqui uma deixa. Eu creio que ninguém faz nada sozinho. Então nós precisamos de equipas. E enquanto pastores principais de uma igreja,
Isso é crítico, nós precisamos de uma equipa. Porquê? Porque nós somos incompletos. Nós não sabemos tudo, nós não vimos tudo, nós não temos soluções para tudo. E nós devemos nos rodear de pessoas que têm características e capacidades diferentes das nossas. Se nós só nos reunirmos de pessoas como nós, e que nós sabemos que em tudo vão concordar connosco, nós estamos em maus lençóis. Porque nós não sabemos tudo. Então, nós precisamos de ter pessoas, claro, nós precisamos de reconhecer delas uma chamada de Deus, um toque de Deus, uma impressão digital divina, mas que elas têm, muitas vezes, tu já ouviste falar com certeza de blind spots. Blind spots são zonas que nós não conseguimos ver. Estão cegas para nós, mas existem. Por exemplo, quando se conduz um carro a determinada altura, um ângulo, que é um ângulo chamado ângulo morto, é um blind spot, tu não consegues ver nem por retrovisor, mas o outro carro está lá. São zonas perigosas. Então, nós temos zonas perigosas na nossa vida, porque nós não temos uma visão perfeita periférica. Nós às vezes somos muito bons a ver determinadas coisas, muito bons a discernir determinadas coisas, e outras somos mais insensíveis. Faz parte. Tornam-se blind spots. E nós precisamos de pessoas que tenham essa sensibilidade e que nos tragam essa alerta e essa visão. E o conjunto dessas coisas torna a igreja bem mais rica e acaba a ser bem mais protetora para erros, etc. Eu creio que a principal responsabilidade de um líder não é ter as melhores ideias. E eu hoje dou graças a Deus, Citizen, e posso dizer-te isto. Eu tenho pessoas na minha equipa, deixa-me pôr assim, hoje em dia, grande parte das ideias que entram em funcionamento na minha igreja, elas não nascem em mim. Uau! Porque a minha principal responsabilidade não é ter as ideias. A minha principal responsabilidade é tomar as melhores decisões, mesmo que seja com as ideias dos outros. Porque essa é a minha responsabilidade diante de Deus. É qual é a melhor decisão. E essa é a maior responsabilidade de um líder, de um pastor principal, é tomar boas decisões. Ora, muitas vezes para tomar boas decisões é bom que tu tenhas outras ideias, porque muitas vezes há coisas bem melhores do que aquelas que tu pensas. Então, tomas a melhor decisão. Claro que é preciso ter maturidade para isso, ter segurança na chamada que Deus nos deu, mas isso é muito importante. E é importante construir uma equipa onde todos sintam que têm espaço para dizer aquilo que eles pensam. Uma pessoa discordar de mim não é rebelde. Rebelde é não aceitar trabalhar comigo quando discorda de mim. Ou seja, uma pessoa diz assim, eu não concordo contigo, eu acho que devíamos fazer de outra maneira. Isso não é rebelião. Eu até acho que isso é fruto de interesse. A pessoa está interessada. Claro, claro. Então está tão interessada que tem a coragem de te confrontar e dizer, eu acho que devemos fazer de outra maneira. Mas no fim do dia, ela aceita a tua decisão, mas tem liberdade para expressar o que ela pensa. Então, eu acho que muitas vezes existe um erro do lado dos líderes e do pastor principal, que interpreta toda a discordância como está contra mim, rebelião, não está alinhado. Não, ele está alinhado, ele simplesmente não está alinhado com a minha ideia específica para aquela situação. Mas isso não quer dizer que ele não esteja alinhado comigo, que ele não esteja a querer construir a mesma coisa que eu. Ele não seja leal. Exatamente. Ele tem uma ideia diferente. Isso, se tu tiveres um grupo de líderes que de vez em quando, ou até muitas vezes têm ideias diferentes da tua, isso é um bom sinal. É sinal que as pessoas pensam nas coisas, elas estão interessadas em construir e vêm com ideias. Então, nós como líderes devemos ter a abertura para isso, a humildade para muitas vezes reconhecer que há ideias que são melhores do que as nossas, porque muitas vezes nós nem ideias temos para como solucionar determinadas coisas, mas eles têm. Nossa responsabilidade é tomar a melhor decisão. É isso que Deus pede de nós. Deus não te vai pedir contas de se a ideia nasceu de ti, se nasceu do A, se nasceu do B. Deus vai te pedir contas é o que é que tu decidiste. Muito bom. Muito bom. Então isso é muito importante um pastor perceber. Nós não temos a responsabilidade de ter todas as ideias porque nós somos limitados. Então junta-te com pessoas competentes, junta-te com pessoas apaixonadas e no fim do dia toma as melhores decisões. Ora, qual é a responsabilidade do lado da pessoa da equipa? É ser honesto, é trazer o que ele pensa, é ser claro e no fim do dia estar bem com quer a decisão seja a tua ideia é a melhor,
quer a decisão seja, não, olha, vamos optar por outra ideia. E ele tem que ficar tranquilo com isso. Então, isso para mim é que é importante. No fim do dia, é a nossa decisão. Então, se um membro da equipa, depois da reunião, ou seja, já há uma decisão tomada, mas ele está contrariado porque não foi a ideia dele. E ele sai com conversas, metendo conversas no corredor. Este é um mau membro de equipa. É um sinal que ele não devia estar naquela mesa. Não tem maturidade para estar naquela mesa. Porque há muita gente que tem muito potencial, muitas ideias, mas não tem maturidade para estar numa mesa de liderança. Uma mesa de liderança tem que ser gente que sabe à partida que a sua perspectiva sobre determinadas coisas não vai ser a perspectiva aceita e tomada como decisão. Tem que estar preparado para isso. Não é? O pastor principal, por seu lado, também tem que estar preparado para ter a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo e ele não tem as melhores ideias. E se Deus tem trazido pessoas para estarem juntas, é porque eles têm alguma coisa para entregar também. Então tem que ter a humildade e sempre... Sidson, eu procuro sempre ter esta perspectiva. O que é melhor para a igreja? É isto ou isto? Não é o que é melhor para mim, ou o que é melhor para nós, equipa, ou o que vai me trazer mais satisfação pessoal? Não. O que é melhor para a igreja? O que é mais fácil? Não. O que é melhor para a igreja? Pode não ser o mais fácil, pode não ser o que me traz mais satisfação pessoal e pode não ser a ideia original que eu tinha. Mas olha, é o melhor para a igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Então é uma dicotomia entre membros maduros que sabem que têm a responsabilidade de trazer o que eles pensam para a mesa, mas que sabem que alguém no fim do dia vai ter que decidir e eles vão ter que viver com isso. É maduro o suficiente para viver com isso. Sim, sim. Claro, nós não estamos a falar de coisas de consciência, de pedir para fazer coisas contra a Bíblia, coisas que atropelam a liberdade das pessoas, não é? Manipulações destes género. Por exemplo, se um líder decidir assim, olha, vamos decidir que o homem pode ter mais do que uma mulher, por exemplo. Quer dizer, estamos a falar, entendes o que eu estou a dizer? Estamos a falar coisas de igreja, de direção, vamos fazer assim, vamos fazer desta maneira. Nesse tipo de coisas nós temos que ter essa capacidade de saber trabalhar com decisões que não são exatamente a nossa perspectiva. E isso é muito importante numa equipa de liderança. Eu costumo dizer que as duas principais razões porque pastores e líderes estão frustrados com as suas equipas o primeiro, é porque tem gente que só traz problemas. Aquelas reuniões que tu juntas e as pessoas só trazem problemas e não trazem nenhuma solução. Isso frustra um pastor. Porquê? Porque é como que mandar tudo para cima de ti e dizer assim, agora, desculpem a palavra um bocadinho menos coloquial, desenrasca-te. Isso não é a função de uma equipa de liderança, trazer sobre o líder principal todos os problemas. Há pastores que fogem de reuniões com a equipa de liderança, seja ela que não me derem, ministério, presbitério, porque sabem que vão levar com o lixo todo. E depois eles têm que resolver aquilo. E muitas vezes eles não sabem como resolver. Nós não sabemos como resolver muitas coisas. A segunda razão por que muitos pastores ficam frustrados é porque só têm pessoas que trazem soluções, mas não são solução. Trazem as ideias, mas não as encarnam. São aquelas pessoas que dizem assim... Não estão disponíveis para executar. É aquelas que dizem, tu devias fazer isto. Ou a igreja, que é uma coisa assim, devia fazer isso. Ou nós devíamos... Mas nós quem? Então, eu tenho uma máxima para a nossa equipa que é: nunca me tragas nenhum problema sobre o qual tu não pensaste e não tens pelo menos uma ideia de como resolvê-lo. E nunca me tragas nenhuma ideia de como resolver um problema para a qual tu não estás disponível para fazer parte do processo. Porque há pessoas que têm muitas ideias, como é que tu deves fazer, mas lançam sobre ti, é como que um peso, e vão-se embora. Não estão disponíveis para encarnar essa ideia. E eu penso que uma das coisas importantes numa equipa saudável é quando as pessoas trazem ideias e dizer assim, olha, mas conta comigo, se tu precisares de ajuda, eu estou disponível para te ajudar nisto. Muito bom, muito bom. Estou disponível, olha, eu tenho esta ideia, olha, e eu estou disponível. Se tu precisares, eu posso te ajudar a implementar, a fazer, a resolver. Eu estou cá.
não é isso que a gente precisa. Claro que é isso que a gente precisa. Exatamente. Muito bom. Boas palavras, Mário. Aprendemos muito aí com isso. Ao longo dos anos, né, edificando a igreja, eu já estive à frente assim, de muitas equipas, né? Desde o início da igreja, já liderei várias equipas de ministério e tudo. Hoje é mais a equipa do presbitério e alguns pastores. Mas eu já tive mais experiências em que pessoas quebraram, digamos assim, a confidencialidade. Por exemplo, uma reunião de uma equipa, os assuntos que ali são tratados devem ficar ali, não é? Ou seja, com aquela equipa. Já tive mais experiência, por exemplo, em tomarmos uma decisão, saímos da equipa com a decisão tomada e uma das pessoas que não concordou saiu conversando com outra, dizendo, olha, eles tomaram essa decisão, mas isso não era o que eu queria, o que eu pensava, mas eles tomaram essa decisão. Como tu disseste muito bem. Aí nós temos que entender, porque uma equipa, ou seja, há um líder, aí há as pessoas, há decisões que são tomadas, e há que haver realmente uma lealdade da pessoa, a equipa, a pessoa está interessada, olha, não era exatamente aquilo que eu queria que fosse decidido, mas eu vou lutar pelo que foi decidido, eu vou fazer o maior esforço para que dê certo aquilo que foi decidido. Eu acho que isso é um bom membro de equipe, é um membro leal. Sem dúvida. Ninguém tem condições de estar numa mesa, quando eu digo uma mesa, numa sala de reuniões, numa equipa que toma decisões, e quanto mais alto forem as decisões que se têm que tomar, ou o nível de responsabilidade maior, mais crítico isto se torna. A confidencialidade é uma questão de integridade, não é uma questão de visão e de opinião. Tu não podes ser só íntegro quando te convém. Nós temos que ser íntegros sempre. Ou seja, é uma questão de integridade. Tu deves expressar as tuas discordâncias no local próprio. E deves ter a oportunidade para fazer isso. E o porquê, e etc. De expressar. A partir do momento em que há uma decisão com suporte coletivo, mesmo que seja contra aquilo que tu achas que era o melhor, tu não ficas isento do teu dever de confidencialidade. Claro que tens um dever de confidencialidade. A pessoa usar algo que foi tratado na confidencialidade numa mesa, numa reunião, e trazer para fora é um ato de infidelidade. Ou seja, tu tiveste acesso a um lugar de intimidade e agora estás a conspurcar essa intimidade levando-a para alguém que não tem esse acesso. Isso não é correto. Exatamente. Eu já tive, inclusive, eu já tive várias experiências, né? Todos nós que lideramos equipas temos. Eu vou tentar resumir aqui um caso também que se aplica para que cada um de nós possa entender bem. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós trabalhamos com lideranças de ministérios e lideranças de pequenos grupos. E então, muitas vezes, a gente tem uma equipa em que a gente conversa sobre tal pessoa pode ser um próximo líder para um ministério, ou pode ser um próximo líder para um pequeno grupo, ou para uma rede de grupos. E já aconteceu o seguinte, aí você percebe a imaturidade da pessoa, ou realmente um problema de caráter, que a pessoa já conversou com alguém antes, que ela queria indicar para ser um líder, um futuro líder de um dos ministérios da igreja. Vem para a reunião de decisão com os pastores, e ali naquela reunião, por algum motivo, é decidido, não, essa pessoa não está em condições de assumir a liderança desse ministério agora. E o assunto morreu aqui, tudo bem. Só que a pessoa volta lá, como ela já tinha preparado a outra. Ela volta, olha, eu indiquei o seu nome, eu lutei pelo seu nome na reunião, mas eles não quiseram. Então, eu quero apostar em si, mas eles não querem. Ou seja, de alguma maneira coloca até a pessoa contra a liderança, contra os pastores. Eu já tive casos assim, em que a gente teve que falar, olha, antes de você falar com a pessoa que você vai indicar para uma função de liderança, fale aqui primeiro, porque senão vai gerar esse constrangimento todo. Né? Então, há pessoas que realmente a gente vê que é problema de caráter mesmo, e a gente vai tendo que trabalhar, muitos dos nossos membros de equipe, a questão de caráter ao longo do tempo. Há uma diferença entre imaturidade, que há erros que são de imaturidade. E esses erros nós devemos ter alguma tolerância, porque faz parte do crescimento e às vezes até é um indicador da nossa responsabilidade, como é que nós estamos a treinar, como é que nós estamos a ajudar as pessoas.
Mas quando um erro de imaturidade não é confrontado, é uma palavra muito forte, mas não é ajudado, ele pode se tornar num hábito e torna-se um problema depois de caráter. E aquilo que nós muitas vezes ouvimos falar, cultura de igreja é exatamente isso. É o conjunto dos hábitos, comportamentos da maioria das pessoas que fazem a igreja acontecer, e começa pela liderança. Então, há coisas que nós não podemos tolerar, porque aquilo que nós toleramos torna-se na cultura daquilo que nós construímos. E às vezes pode começar com algo que é fruto da imaturidade, mas que não é tratado e torna-se um problema de caráter. E aí é muito complicado. Eu consigo lidar com pessoas com problemas de imaturidade, principalmente se queremos trabalhar com novas gerações. tens que aprender, tens de dar um desconto aí, as pessoas vão falhar, mas é fruto do crescimento. Outra coisa é quando tu tens um problema de caráter, e um problema de caráter tem sempre um padrão. Aquilo é padronizado. Os erros de imaturidade são aleatórios. Falha aqui, depois falha ali, depois, porque está a aprender. O de caráter há um padrão comportamental. E quanto maior é a responsabilidade da mesa onde nós nos sentamos, mais cuidado nós temos de ter com o nosso caráter, Citizen. Caráter não está fora de moda. Caráter é uma coisa muito importante no reino de Deus e na liderança da igreja. Nós podemos ser muito dotados, nós podemos ter muitos dons, mas se nós não temos caráter, tudo vai cair. É uma questão de tempo. Bom. É mesmo uma questão de tempo. Nós temos de ter cuidado com o nosso caráter. A Bíblia fala para nós termos cuidado de nós mesmos e da doutrina. Porque há muita gente que tem cuidado da doutrina, mas depois não tem cuidado deles mesmos. Não é? Mas é interessante que Paulo diz a Timóteo, primeiro de ti mesmo e depois da doutrina. Muito bom, muito bom. Mário, olha, foi excelente, muito obrigado aqui. Nós teríamos assunto ainda para falar mais 2 horas. Temos aqui dois com mais de 20 e tal anos de experiência a construir a igreja, tínhamos para aqui para mangas. Olha, sim, mas vamos ter a oportunidade ainda de gravar um outro podcast. Foi muito bom, gostei muito. Muito obrigado pela disponibilidade, Mário. Parabéns pelo excelente ministério que estás a desenvolver e que haja cada vez mais frutos e crescimento para a glória de Deus. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui a falar contigo, é sempre um prazer. E agradeço pela honra que me dás de ser teu amigo. Obrigado. E muito bom, é um prazer ser teu amigo. Pois é, pessoal, estamos a chegar ao final deste podcast. Nós esperamos que realmente tenha sido de grande bênção para a tua vida, para o teu ministério, e que realmente possas divulgar este podcast aqui nos grupos de WhatsApp para os teus amigos. Vale a pena. Falamos muito aqui sobre o mover do Espírito Santo e sobre equipas de liderança, e a tua vida realmente vai ser edificada, fortalecida por esse podcast. Um grande abraço, Deus continue abençoando ricamente a tua vida. Forte abraço, Deus abençoe. Mário, obrigado mais uma vez. Obrigado. Abraço a todos também em casa. Tudo de bom.